E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa noite nesta segunda-feira, dia 17 de junho. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Vamos atualizar tudo o que aconteceu no dia de hoje nos bastidores do Botafogo. Esse vídeo aqui deve estar entrando um pouquinho depois, tá? Deve estar entrando aí por volta das 6 horas da noite, porque uma correria braba, então não vou conseguir subir 5 horas, deve estar entrando por volta das 6 horas da noite para a gente atualizar tudo. Por exemplo, vamos falar aqui sobre Botafogo e Atlético Paranaense, quarta-feira, no estádio Newton Santos, 7 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos conversar sobre ingressos. Quero falar um pouquinho também sobre o nosso adversário, para a gente começar a entrar no clima do jogo. Renovação do Tiquinho Soares, renovou o contrato com o Botafogo. E para fechar, eu quero conversar com vocês o tema que foi talvez o principal no dia de hoje, né? O John Textor está em busca de um meia atacante, deu uma declaração dizendo que vai investir pesado e surgiu o nome ali do Coutinho. Lembrando que o Botafogo está ali sempre de olho no Almada. Vamos conversar sobre isso, mas o principal, eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu vou dar minha opinião, porque a galera que conhece meu trabalho sabe que eu não fico em cima do muro. Eu quero conversar com vocês sobre Coutinho. Quero dar minha opinião sobre Coutinho e a gente vai debater isso aqui. Mas antes, peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês sobre Botafogo e Atlético Paranaense, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer na quarta-feira, 7 horas da noite, dentro da nossa casa, no estádio Newton Santos. E vamos aqui conversar sobre ingressos, porque começou hoje, segunda-feira, a venda para o público geral. Lembrando que sócios têm desconto, tá? botafogo.com.br/ingresso. Vamos aqui aos valores dos ingressos. Leste inferior, R$100 a inteira, R$50 a meia. A leste superior, R$60 a inteira e R$30 a meia. E a oeste inferior, 150 inteira, 75 a meia. Então é um jogo importante. Eu não vou falar aqui que é um jogo que a gente tem que esgotar os ingressos. Até acho que a gente deveria esgotar os ingressos, lotar o estádio Newton Santos, mas é brincadeira o que a CBF faz com o Botafogo, né? 7 horas da noite. É um horário muito ruim, 7 horas da noite, mas quem puder ir, vá ao estádio Newton Santos. Acho que a gente tem que ter um público bem bacana. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético Paranaense é o 4º colocado, então um jogão lá no estádio Newton Santos. Falando já um pouquinho, entrando no clima do jogo, né? O nosso adversário, o Atlético Paranaense, vai vir sem seu técnico, né? O Cuca foi expulso contra o Flamengo, então a equipe do Atlético Paranaense não vai ter o Cuca à beira de campo, e isso faz falta, cara, o técnico à beira de campo. Que bom, vai ficar fora o técnico Cuca, não vai ficar à beira de campo. Cara, falando rapidamente sobre o nosso adversário, alguns pontos ali que a gente vai ter que prestar atenção. O Atlético Paranaense, ele joga numa transição muito rápida. Então o Botafogo vai ter que estar bem postado, o Botafogo vai ter que estar ligado para a gente não sofrer com isso. Porque o contra-ataque da equipe do Atlético Paranaense é um contra-ataque muito rápido. O Botafogo vai ter que estar bem postado. E o ponto fraco, aonde dá para o Botafogo vencer esse jogo? Cara, na bola aérea. O Atlético Paranaense, ele sofre muito na bola aérea. Tanto é que o gol de empate contra o Flamengo no finalzinho do jogo, ontem, né? Foi de cabeça, foi um gol de cabeça do Flamengo. Então, eles sofrem muito nas bolas aéreas. Então, realmente é um ponto fraco as bolas aéreas. Mas o contra-ataque, a transição rápida do Atlético Paranaense, a gente vai ter que prestar atenção. Olha,
renovação do Tiquinho Soares, informação do Medeiros, renovou o contrato com o Botafogo até 2026. Lembrando que o contrato do centroavante iria até dezembro desse ano. Tinha cláusulas ali de uma renovação automática. O Tiquinho, que não jogou ontem contra a equipe do Grêmio, por conta do... perdeu seu pai, então Tiquinho Soares a gente tem que ver se ele vai enfrentar ou não o Atlético Paranaense na quarta-feira, mas tá de contrato renovado com o Botafogo até 2026. Olha, já dando a minha opinião sobre isso, o Tiquinho, cara, vai ser importante dentro e fora de campo, já falei isso aqui no canal, até mesmo para aqueles jogadores que estão chegando, como Igor Jesus. O Tiquinho Soares vai ser importante dentro e fora de campo. A gente sabe que ele já tem uma certa idade, se eu não estiver enganado, são 34 anos. Se eu não estiver enganado, o Tiquinho tem 34 anos. Se eu não estiver enganado, são 34. Acho que são 34. E ele... a gente sabe que ele não vai aguentar jogar todos os jogos. Mas com a chegada do Igor Jesus... é fundamental, porque a gente tem dois centroavantes ali de alto nível. Cara, o Tiquinho Soares, se a gente analisar o mercado... tá ruim para encontrar camisa 9, você não consegue no mercado encontrar bons ali camisas 9, então isso é bom a gente ter renovado com o Tiquinho, porque tá difícil achar camisa 9 no mercado, além de o Tiquinho tá identificado aqui no Botafogo, tá voltando a jogar bem, faz um pivô como ninguém faz aqui no Brasil. Se a gente pegar, né, os centroavantes aqui do futebol brasileiro, o Tiquinho Soares talvez é o melhor fazendo pivô, ou um dos melhores, né? E o principal, não tem tanta pressão agora em cima do Tiquinho Soares como tinha antes, porque agora o Botafogo tem vários jogadores para decidir um jogo. Então a pressão, ela não fica somente em cima do Tiquinho Soares. A gente tem outros jogadores também para poder decidir um jogo, e isso deixa ali o Tiquinho mais tranquilo para poder desempenhar o seu futebol. Ele fica tranquilo porque ele sabe que tem vários outros jogadores ali também que podem ajudar o Botafogo, e muito boa essa renovação. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, falar sobre o mercado da bola. John Textor tá querendo um meio atacante, vai investir pesado, Coutinho, Almada. Vamos conversar sobre isso, fica aí e já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, informação do Globoesporte.com, o John Textor deu uma declaração dizendo que vai investir com força no meio atacante. Lembrando que o Botafogo tá no mercado buscando, a princípio, né, um zagueiro pelo lado direito. E eu sempre falei aqui no canal, né, que o Botafogo tinha que trazer um camisa 10 para fazer a diferença. E o Botafogo tá buscando um meia atacante que caia ali pela ponta esquerda também, já que a gente só tem o Jefinho que tá lesionado. Então, esse meia atacante, né, esse meia atacante que o Botafogo vai trazer é um meia atacante ali, um camisa 10, mas que vai cair também pelo lado esquerdo do nosso ataque. Então, o John Textor está disposto a investir pesado nessa posição. Tem nomes aí que surgiram, né? Coutinho, vou dar minha opinião sobre o Coutinho. Tem a situação também do Almada, o Botafogo tá de olho no Almada. Agora, falando no Coutinho, cara, eu vou dar minha opinião, quem me conhece sabe, não sou de ficar em cima do muro. Primeiro, falando sobre a qualidade técnica do Coutinho. É craque de bola. O Coutinho, a gente sabe a qualidade dele, apesar de que nos últimos anos não tá sendo mais aquele Coutinho que ele era, né? Então, não é aquele Coutinho de antes, mas a gente sabe que a qualidade técnica dele é um jogador que é craque de bola. Daria certo no Botafogo? Talvez sim. Porque se a gente analisar, cara, assim, se eu fosse o Coutinho, é melhor ir pro Botafogo do que ir pro Vasco. Porque no Vasco, cara, vai ser muita pressão. A fase é ruim. Não tem ninguém no Vasco para dividir o protagonismo com o Coutinho. Então ele vai ter que decidir jogos sozinho. E se ele não decidir, cara, a torcida do Vasco vai pegar no pé. Então ele jogar no Vasco, até porque ele é caro, ele é muito caro. Então ele vai ter que corresponder no Vasco e só tem ele. Então no Vasco, cara, é muita pressão. Então se ele viesse pro Botafogo, seria muito melhor para ele. Foi o que eu falei na situação do Tiquinho Soares. Aqui no Botafogo hoje tem vários jogadores para decidir um jogo. Então o Tiquinho Soares
não joga sozinho, assim como o Coutinho também não jogaria sozinho. Então, se ele parar para pensar, ele vai falar, pô, prefiro ir pro Botafogo, porque lá eu vou jogar leve, vou jogar tranquilo, porque tem um bom time, a fase é boa e eu vou fazer parte desse time. Claro, tem ali a situação do Vasco, ele é vascaíno, a preferência dele é de jogar no Vasco, por ele ser vascaíno, então ele tá dando prioridade pro Vasco, tá? O Botafogo não fez proposta, o Botafogo tá analisando, o Botafogo tá deixando ali, isso me surpreendeu, porque a informação que eu tinha é que o Botafogo não tava nem aí pro Coutinho. Então essa era a informação que eu tinha, que o Botafogo não estava fazendo muita questão de Coutinho não. Mas a informação que surgiu hoje é de que o Botafogo tá de olho no Coutinho. Se ele não for pro Vasco, o Botafogo talvez possa fazer uma proposta. Aí a gente não sabe quanto é que ele ganharia aqui no futebol brasileiro. Quanto é que vai ser o salário do Coutinho? 1 milhão por mês? 2 milhões de reais por mês? 1 milhão de reais ou 2 milhões de reais por mês? A gente não sabe, só que o salário dele vai ser muito alto aqui no futebol brasileiro. Agora eu vou entrar aqui no que interessa. Vamos aqui a histórico de lesões. Por que o Felipe Coutinho já não joga mais futebol de alto nível como ele jogava antigamente? Por quê? Muito por conta das lesões. Se a gente pegar o histórico dele de lesões, vamos lá. 2017, foram 4 lesões, 75 dias fora. 2018, ele teve uma lesão, 22 dias fora. 2019, uma lesão, 13 dias fora. Aí que vem a brincadeira. 2020, ele teve 3 lesões. Ele ficou, cara, 314 dias fora. 2022, ele teve uma lesão, ficou 51 dias fora. E na temporada passada, 2023, 4 lesões, ele ficou 203 dias fora. Se a gente analisar as lesões, foram ali uma no tornozelo, uma no joelho, 8 lesões na coxa e uma nas costas. Cara, vale a pena trazer um cara desse? Eu vou falar por mim agora, e eu não vou ficar em cima do muro. Primeiro que a identificação com o Vasco já me irrita, porque se ele viesse pro Botafogo, a gente seria uma segunda opção, porque a gente sabe que ele quer ir pro Vasco. Eu não compro uma camisa dele. Se ele viesse pro Botafogo, sério, eu tô falando sério, eu não compraria uma camisa do Coutinho. Eu iria cobrar o Coutinho. Se ele vier pro Botafogo ganhando 2 milhões por mês, 1 milhão, 2 milhões por mês, eu vou cobrar ele. Eu vou querer que ele jogue. Apesar foi o que eu falei, aqui no Botafogo ele jogaria mais tranquilo, porque aqui, cara, a fase é boa e tem vários jogadores para decidirem jogos também junto com ele. Mas eu vou cobrar o Coutinho se ele vier pro Botafogo, até porque ele é caro. E a gente sofre com os jogadores no DM, então a gente não quer mais um. E outra coisa, cara, vale a pena trazer um cara desse com esse histórico aqui de lesões? A gente tá falando do Coutinho de agora ou a gente tá falando do Coutinho do passado? Porque, cara, são muitas lesões. O cara não consegue jogar. Ele tava no Catar, né? Ele tava no Catar e ele não conseguia jogar. Esse cara vai render aqui, vai conseguir jogar no futebol brasileiro? Eu buscaria outras opções no mercado. Se você chegou até aqui, obrigado. Sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de segunda-feira. Boa semana pra vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Amanhã tô de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.